E Caleri vai ou não renovar o contrato com o São Paulo? Dá para dizer que o tricolor já começa a correr risco de perder um jogador super identificado com o clube e que vive grande fase. O Caleri é o artilheiro do São Paulo em 2026, são 8 gols marcados em 14 partidas. O vínculo dele se encerra em 31 de dezembro e a partir de 1º de julho, o Caleri já pode assinar um pré-contrato para deixar o São Paulo de graça. Importante registrar que imaginar o Caleri jogando no outro clube brasileiro parece maluquice. O cara tem muita identificação com o São Paulo, com o torcedor, e nunca faria isso. Mas River Plate e Boca Juniors são dois dos velhos interessados no atleta e já tentaram algumas vezes contratá-lo. No São Paulo existe enorme confiança de que o Caleri terá seu contrato renovado. As negociações já começaram, a ideia do Caleri é ganhar mais do que seu atual salário de R$ 1.300.000 por mês. A avaliação do Caleri é de que há no São Paulo jogadores ganhando bem mais, como por exemplo o Lucas Moura, R$ 1.800.000 mensais. O Oscar, enquanto atleta do tricolor, tinha direito a R$ 2.300.000. Harry Macis, Rui Costa e Rafinha tentam convencer o Caleri a estender esse contrato sem um aumento tão relevante assim. O tricolor já concordou em conceder esse aumento para o jogador. Outro dia, quando perguntado sobre a possibilidade de renovação, Caleri respondeu isso aqui, abre aspas, isso fica para a diretoria, tenho que fazer o meu, que é me colocar à disposição do treinador o máximo possível e tentar fazer a maior quantidade de gols pelo São Paulo. Depois, sobre o ano que vem, a gente vai ter que repensar e falar dia a dia com a diretoria para ver o que eles querem e o que eu quero também. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Luciano chegou a 106 gols pelo São Paulo, passou o canhoteiro. Informação interessante. Caleri, como o pessoal falou aí no chat, 8 gols. Bobadilha, ninguém tá falando dele, mas ele é o maior participante de gols desde a chegada de Hernan Crespo ano passado. Ah, mas o Crespo foi embora, Zanqueta. Pois é, ele continua depois desse jogo com o Roger, tá? Já falamos aqui que eu queria falar bastante sobre como o estado do Canindé tá um lixo. Falei aqui sobre o Crespo, que está sendo especuladíssimo no Santos. O Marcos Antônio, nosso todocampista masterclass. Queria falar muito isso para vocês, fiz até uma matéria escrevendo isso. O Marcos Antônio masterclass. Meio o todocampista do São Paulo. Por que todocampista? Porque é segundo volante, porque é meio armador, é terceiro homem de meio, joga muito bichinho, cara. Como é que pode? Impressionante, o campo pesado, mas o cara como sabe como tratar a bola, como sabe conduzir, como sabe como ficar da melhor forma possível. Cara, que delícia, que coisa linda que é você ver um jogador talentoso. E é aí que eu coloco a diferença. Olha o Marcos Antônio que está rendendo, o que está jogando, a alegria que dá ver ele jogar. E olha o Lucas. Vai falar que eu estou enchendo o saco do Lucas, mas olha a diferença. Olha a diferença de postura, de desempenho, de entrega, de compromisso com o time. E o Marcos Antônio também não faz gol. Antes que a pessoa fale, você só está falando por causa de gol. O Marcos Antônio também não faz gol. O Marcos Antônio fez um gol com a camisa do São Paulo. Tá? Não é esse o ponto. O ponto aqui é além disso. É acima dessa questão toda. O Rafael ontem fez uma defesa importantíssima. Lucas Ramon continua muito sólido, muito bem. Falamos aqui do Wendel também. Então, assim, muito bom, sabe? A gente vê que os jogadores estão indo muito bem. O Danielzinho firme, não foi brilhante, mas foi muito bem na função tática dele. E eu gostei muito, muito mesmo, das instruções que o Roger deu para fazer essa estreia tranquilo. Roger aqui, cara, inevitável. Quando saiu o segundo gol do São Paulo, o bichinho foi lá e, tipo, meteu um porra, meu Deus, vamos lá, né? Tipo, aquela alegria, felicidade. Dá para sentir saindo um caminhão de areia saindo das costas do homem naquela hora ali. Quando ele fez aquela comemoração, quando eu vi, eu falei, puta, saiu um caminhão, parecia que tinha um caminhão assim saindo das costas do Roger no lance do segundo gol do Caleri. E o Caleri também tá naquela fase nível 2016, né? A bola vem de qualquer jeito pro cara, o cara bate de qualquer jeito, a porra da bola entra. O Caleri tá naquela fase foda. Quando a fase é boa, meu querido, tomara que continue essa fase, esse ótimo momento do nosso camisa 9, que também tem liderança, tem brilho, tem postura, e o Caleri, por mais caneludo que seja, cara, ele em campo, ele é muito inteligente. Ele tem um discernimento de como puxar a marcação e abrir os espaços, que quando você tem jogadores inteligentes para enfiar essa bola,
cara, faz toda a diferença. O Caleri, ele é caneludo, ele erra gol, ele tem um problema, ele não tem muita desenvoltura com a bola, mas o Caleri, ele tá feliz, o Caleri, ele tá bem, ele é inteligente, ele prende marcação, ele consegue, cara, ele quase meteu um gol de cabeça no primeiro tempo. O Caleri cabeceando, ele é fenomenal, e ele vem fazendo gols com as pernas. Então vem sendo muito importante para nós. O André Silva ontem entrou no campo, eu particularmente teria dado espaço para o Tapia, porque acho que o campo pesado, a situação que a coisa estava, o Tapia de repente seria melhor do que o André Silva ontem, mas entendi o que o Roger fez, não vou ficar aqui criticando detalhes como esse, assim, o cara tem que descobrir o elenco do São Paulo também. Início de trabalho, vamos ver agora contra o Red Bull Bragantino, em que teremos ali as leis do ex, um confronto contra um time que a gente eliminou, que vai estar mordidaço, e temos aí pela frente mais desafios, porque ser líder isolado traz muito olhar, muita atenção para cima da gente. Beleza? Galera, Rian Francisco voltando, outra novidade espetacular. Vimos como o Roger Machado, o cuidado e a questão interessante como o Roger Machado quer colocar realmente os jogadores da base no time titular, no time principal do São Paulo. Isso tá bacana. O Roger Machado, ele realmente faz e quer fazer esse trabalho no São Paulo. Ele faz uma mescla muito interessante dos jogadores da base. Ele deu o exemplo do Nicolas, lateral esquerdo, que pode, ele falou, me falaram que o Nicolas, ele me falou também que pode cair pro meio um pouco. Como ele já tem o Enzo e o Wendel de lateral esquerdo, o Nicolas, pode ser que ele trabalhe um pouquinho com o Nicolas ali de meio campista. Ele quer ter os jogadores de reposição, né, pro Marcos Antônio e pro Danielzinho. Então pode ser que ele use o Moreira de segundo volante, talvez. Tem o Nicolas agora, que ele pode usar também. Tudo bem, tem o Jorge, tem o Negruti, tem vários jogadores aí. Tem o Pablo Maia, que é um cara que a gente espera que recupere o bom futebol também, porque esse cara, ele foi campeão, jogando muito com o São Paulo em 2023. Pablo Maia não conseguiu mais jogar o mesmo futebol. Mas caiu demais desde aquele título da Copa do Brasil. Mas é um cara que a gente sabe que ele é bom e não conseguiu mais jogar. A gente espera que ele recupere o futebol com o Roger. Então o Roger, ele faz isso, essa manutenção de jogadores e um olhar clínico para os jogadores da base. Então vocês imaginem só o Rian Francisco na mão do Roger Machado. Pra mim vai detonar, pra mim vai destruir, vai fazer muitos gols, uma vez que o Caleri já vinha jogando muito, né? Já vinha detonando mesmo com o Crespo. Quando saiu o Crespo, ele jogou demais. Quando saiu o Crespo, que o time melhorou com o Roger Machado, o Caleri destruiu contra a Chapecoense. Ele destruiu, é um craque, né? É um dos melhores centroavantes do futebol brasileiro com facilidade, né? É um cara que joga demais. Craque, eu digo, não é craque de driblar. O Caleri é horrível driblando. Só que a importância dele, a forma como ele sai da área, porque ele é um jogador de área, mas a forma como ele sai e faz as jogadas pelo lado de campo, e a forma como ele finaliza na área, como ele cabeceia, como ele faz o pivô, como ele chama a atenção de pelo menos um ou dois zagueiros quando ele tá ali aliviando para jogadores de trás, seja o Marcos Antônio, Danielzinho, Bobadilha, que chegam chutando, até mesmo o Lucas. Isso são características, é um futebol de um craque, não é brincadeira. O cara, ele é um craque na posição dele, nos objetivos, nas coisas que ele tem que fazer em campo. Ele é um craque, né? É um cara completamente diferente e nós podemos comemorar e estar muito bem servidos em relação a isso. E agora volta o Rian. Uma previsão fantástica do Rian Francisco para até o final do mês. Até o final desse mês. Departamento Médico de São Paulo que melhorou demais e os jogadores não estão se lesionando tanto, né? Departamento Médico de São Paulo quase que vazio e os jogadores não estão se lesionando tanto. A questão, a preparação física, né? Aparentemente a parte física do São Paulo melhorou demais. Isso é outra coisa para nós comemorarmos e muito em relação a tudo que tá acontecendo. Então o Rian volta, para mim uma volta espetacular também, uma volta muito que nós vamos poder utilizar muito e que fará muitos gols pelo São Paulo Futebol Clube. Outro é o Paulinho também. O Paulinho também está voltando, lesão ligamentar, né? Paulinho, outro atacante que eu sempre trago aqui pra vocês, joga uma barbaridade. Eu adoro o Rian, mas o Paulinho, pra mim, ele tem até mesmo mais potencial pra estourar do que o Rian. Um centroavante matador e craque pra mim, com características assim impressionantes de muito rápido, velocidade, qualidade mesmo. Eu vejo muita qualidade no Paulinho. Pra mim é um centroavante que pode, eu sei, o Rian é a nossa joia, é o nosso jogador pra estourar, pra fazer gol agora, que a gente tá apostando demais e está certo apostar no Rian, mas pra mim o Paulinho ainda vai ser melhor ainda.
Paulinho, ele tem uma qualidade simplesmente absurda e gigantesca. Tô ansioso para ver o Paulinho jogando nesse time titular, nesse time principal com o Roger Machado. Tá voltando também, não tem uma data, né? O Rian, muito provavelmente, vamos torcer para final desse mês agora de março. Paulinho um pouquinho mais ainda, mas vamos torcer para se recuperar o quanto antes. Tem se recuperado muito bem. Vamos ver como é que vai ficar isso aí também. Galera, Rafael Veiga, né? Rafael Veiga está emprestado do Palmeiras pro América do México. E o que isso tem a ver? Rafael Veiga, ele é um sonho antigo de São Paulo, né? Ele é o interesse antigo de São Paulo. Palmeiras quer empurrar de todo jeito pro América do México, né? Palmeiras quer vender o Rafael Veiga pro América do México, quer usar o dinheiro para comprar o Nino. Independente se vai usar o dinheiro para comprar o Nino ou outro jogador, o Palmeiras quer vender de todo jeito o Rafael Veiga. Rafael Veiga que caiu muito, né? O futebol dele, ele ganhou grandes títulos pelo Palmeiras. Muito estranho, porque ele é novo, né? Ele tem 30 anos. Muito estranho a forma como ele caiu no Palmeiras e parou de jogar com o Abel Ferreira. Hoje o Rafael Veiga é do Palmeiras, está emprestado para a América do México até o final do ano e o Palmeiras quer vender. É um jogador que o São Paulo sempre teve interesse e caso voltasse, né, caso não desse certo lá na América do México, ele tem feito ali, é um futebol meio, diferente, né, a América é um time muito grande lá, mas México, né? Caso não dê certo e ele volte pro futebol brasileiro, muito provavelmente ele não ficará no Palmeiras. E aí, o São Paulo poderia entrar de novo, né? Se interessar de novo pelo Rafael Veiga, um jogador que o São Paulo sempre quis, o Rafael Veiga. E agora perdeu todo o terreno, toda a chance de jogar lá no Palmeiras, né? Vamos imaginar que o América não compre e ele tenha que voltar pro Palmeiras. O que o Palmeiras vai fazer? Vai colocar ele pra jogar de novo? Muito provavelmente não. Chegou o Arias, né? Como é que ele vai jogar? O Arias tá no banco ainda. Acho que o Arias vai ser titular, não dá, né? Mas como é que ele vai jogar com o Arias no banco? Se o Arias é banco, o Rafael Veiga é o quê? Rafael Veiga é bem abaixo mesmo, realmente, do que estava jogando no Palmeiras e desse momento em que ele saiu e não joga com o Abel. Tem esse fator também que conta demais. Então, em uma possível volta dele pro Brasil, né, que vai voltar, caso ele não seja comprado no final do ano, o São Paulo poderia fazer uma proposta, poderia ter interesse no Rafael Veiga. Mas tem uma outra coisa acontecendo. Precisa do Rafael Veiga hoje no São Paulo? Eu acho que não. Acho que não mesmo, pela chegada do Cauli. São Paulo quis demais, né? Um 10, um cara ali, não só um 10, mas um meia de criação, um cara que cadencia a bola, e o Cauli agora é esse cara. O Cauli já está no São Paulo. Foi uma posição que nós pedimos muito, de um cara, de um meia atacante que cadencia a bola, que saiba jogar, que seja um cara de criação. O Cauli, ele é esse cara de criação e tem tudo pra jogar muito bem agora no São Paulo. O Roger Machado, quando perguntado do ataque dele, Lucas, Luciano e Caleri, ele falou: eu posso falar perfeitamente de Cauli, Ferreirinha e André Silva, que foi exatamente o que nós falamos aqui nessa composição do grande elenco do São Paulo. Se o Lucas não puder jogar, o Lucas ele não consegue voltar o físico dele, né? Se o Lucas em algum jogo não conseguir jogar, ele pode, o Roger Machado pode perfeitamente pôr o Cauli, que é um baita de um jogador. E o Roger Machado, ele trabalha com esse tipo de meia. Ele tá muito entusiasmado com o tripé do São Paulo, foi elogiar o Marcos Antônio. Roger Machado não estava acostumado, né? Ou não tão acostumado com o Marcos Antônio. A gente já sabia do potencial, do nível impressionante do nosso craque, né? Mas ele tá muito entusiasmado com o tripé. Só que no Inter, ele usava muito o Alan Patrick, que é um cara articulador, que é um cara de triangulação. Que todas as jogadas do Inter ali, mais ou menos, passavam pelo pé do Alan Patrick. Então isso é uma coisa muito bacana, a nós pensarmos que não vai precisar mais colocar segundo volante de meia ou centroavante, né, atacante de meia. Porque o São Paulo hoje joga com o Danielzinho, Marcos Antônio e Bobadilha. Os três, né? Os três marcam e os três atacam. Então é tudo primeiro e segundo volante ali. E meia de ligação, meia de chegada. Todos fazem esse rodízio de ir e voltar, marcar, chegar no ataque e tal. Só que a figura do meio de criação não tem. Com o Cauli tem. E aí a gente não precisaria usar esses jogadores, pode continuar mantendo o tripé, que tá fantástico no São Paulo, e não precisa nunca mais trazer o Luciano pra meia. Isso é maravilhoso. Hoje nós temos o Lucas, caso não o Lucas, o Cauli nessa composição, nessa montagem do Roger Machado, que pra mim, já sabe, ele conhece mais futebol que o
Marcos Antônio sendo um jogador assim excelente e o Carlo Ancelotti enxergando isso deve realmente levá-lo para a seleção brasileira, tá tudo caminhando para acontecer. Depois de acontecer, ele dependendo da Copa do Mundo que ele faça, não me admira chegar um Real Madrid, um Barcelona para tentar levar o cara assim de maneira rápida, sabe? De maneira a pagar o que o São Paulo pedir. Então, se nós estamos convivendo com dívidas, o São Paulo devia 1 bilhão e 100, lembra das estimativas? Acabou que não chegou a dever 1 bilhão e 100, mas devia 1 bilhão e pouquinho. Depois de um tempo devia 900 e pouco. A dívida do São Paulo, segundo o último balanço, está fechando em 860 milhões. Dependendo de uma possível venda desses moleques da base que eu falei aqui, e mais o Marcos Antônio, é papo de você quitar a dívida. Um time quitar a dívida nos dias atuais não é para qualquer um não, é fazer uma SAF só de vender equipe de base. É ter mais dinheiro do que uma SAF só por vender equipe de base e Marcos Antônio. Então o São Paulo, para você ter uma ideia, olha o quanto o São Paulo brota, o quanto gera de ouro, o quanto gera de riquezas. O São Paulo tem riquezas naturais que foram feitas em Cotia quando Portugal Gouveia e Juvenal Juvencio, eles moldaram Cotia para gerar frutos mesmo. E esses frutos estão sendo colhidos. O São Paulo não formou o Marcos Antônio, é verdade, mas o São Paulo conseguiu olhar para Marcos Antônio e trazer essa preciosidade de jogador. Mas os outros, que estão na categoria de base sub-20, por exemplo, da seleção brasileira, como Igor Felisberto, Jordan, Pedro Ferreira, como também o Lucas, são jogadores de valor absurdo. E pasmem, olhem nos meus olhos, pasmem, nenhum é titular do São Paulo. O São Paulo pode faturar 200, 300, 400 milhões de jogadores e nenhum deles tem jogado pelo São Paulo. É papo de você ficar preocupado com dívida ou é papo de resolver o São Paulo agora? Se não bastasse, tem um jogador surgindo aí ontem. Pra quem não se lembra, o Thiago Mendes, que era ex-Goiás, ex-São Paulo, foi embora pra França, jogou no futebol francês, foi pro futebol árabe, onde o São Paulo fez uma proposta formal. O São Paulo formalizou uma proposta e quase trouxe o Thiago Mendes pra cá. O Thiago Mendes, isso foi papo do ano passado, acabou que deu errado, o cara quase que vestiu a camisa do São Paulo e se apresentou, o time dele lá do mundo árabe se incomodou profundamente com a movimentação aqui no Brasil e falou, agora é o seguinte, quer comprar? Já que você veio me desaforar publicamente, em vez de desaforinho, tirar sarro com o meu jogador, agora tem que comprar, eu quero 40 milhões. O São Paulo, claro que não ia comprar um cara em fim de contrato por 40 milhões, né? Então o São Paulo não consegue nada. Quando o São Paulo volta para Thiago Mendes, a informação que chegou pra mim é que ele pediu 1,5 milhão por mês, pra ganhar tipo igual o Lucas Moura, mais do que o Caleri. Aí não existe também, né? Quem é o Thiago Mendes pra ganhar no São Paulo mais do que Lucas Moura e Caleri? Quem é? O Thiago Mendes no São Paulo tá sendo menos importante do que o Sabino, claro. Do que o Enzo Dias, claro. Os caras estão roendo o osso num momento dificílimo do São Paulo, que o Thiago Mendes não viveu esse momento dificílimo. Ele foi embora rapidinho na crise. Então agora ele quer ganhar mais que o Lucas Moura? Jamais. Jamais. E aí ele acabou indo pro Vasco. Ontem ele fez um golzinho no Vasco. Contra o Palmeiras, ele conseguiu fazer um gol, mas ele tá longe de ser um jogador que veio para desequilibrar. O novo Thiago Mendes, cravam aí os estudiosos da categoria de base, e eu vi vários e vários jogos também, é o Matheus Ferreira, volante da equipe de base do São Paulo, que é monstruoso, maravilhoso. E por que eu estou trazendo de volta a pauta de Matheus Ferreira aqui? Porque sabe aquela rede social que o São Paulo postou o Rian Francisco? Pois é, o São Paulo postou também Matheus Ferreira, treinando com o time principal. Na coletiva de ontem, Roger Machado veio a público falar que precisava de volante, que ele confiava no elenco de São Paulo, que apesar de reduzido e enxuto, é um elenco muito versátil, que consegue fazer várias funções em campo, os jogadores são de muita qualidade, mas que ele vai buscar reforços na base. E aí o São Paulo, no dia seguinte, pega Matheus Ferreira e divulga o cara nas suas redes sociais. Olha o nível da indicação, do indicativo que nós temos aí, que o São Paulo, sim, vai utilizar o Matheus Ferreira muito em breve. Hoje, o Matheus Ferreira concorre à vaga de volante no São Paulo. Claro, tô falando de volante reserva, porque o Danielzinho e o Marcos Antônio, eles são diferenciados, né? Mas para reserva, Jordan hoje concorre a essa vaga junto com o Hugo Leonardo, junto com o Negruti, junto também com o jogador Moreira, que é lateral, mas vai jogar de volante. Eu tô descartando aqui Pablo Maia e Luan, que são primeiros volantes. O São Paulo tá precisando de segundo volante para brilhar demais. Matheus Ferreira chegando. É ou não é? Se não bastasse também,
Bobadilha não cansa de encher o torcedor do São Paulo de esperança e orgulho. O Casemiro, que foi ventilado aqui recentemente, o Casemiro não sei o que, ganha muito, tem que voltar, o Lucas Moura voltou, Oscar voltou, o Casemiro tem que voltar agora. Até concordo que o Casemiro chegando hoje seria maravilhoso. Agora, não dá pra ignorar o fato de que o Bobadilha, o futebol cresce a cada dia. O futebol fica gigantesco a cada dia. O Bobadilha ontem não demonstra que é primeiro volante e nem tampouco segundo. O técnico Roger Machado incorporando ali o trabalho do técnico Crespo, foi quase que uma sessão, né? Pegou o trabalho certinho do Crespo no meio campo que foi, que deu certo. Bobadilha, Danielzinho e Marcos Antônio. Esse é o grande legado do Crespo no São Paulo. É isso que ficou. Esse meio campo deu certo. Ele pega e deixa a mesma coisa e já falou que não quer mudar. Ele chama de losango, né? Monta 3 caras fazendo ali o 2 meias quando o São Paulo tem a bola com um volante e 2 volantes quando o São Paulo não tem a bola com um meia. E ainda assim todo mundo ajudando a marcar. Neste cenário, temos o Danielzinho muito aguerrido na marcação e o Bobadilha também. O Danielzinho volta para ser o primeiro volante, o Bobadilha fica pela direita fazendo ali o volante que sai mais e deu assistência pro Caleri quando não faz gols. A mesma coisa acontece com o Danielzinho, é sempre assistência quando não faz gols. E aí o Casemiro, ele passa a ser ainda um jogador necessário pro São Paulo ou não? E eu te digo tranquilamente, sim! É fundamental ter um cara do nível do Casemiro agora. Não é para tirar o Danielzinho e nem tirar o Marcos Antônio e nem tirar o Bobadilha. Isso, quem vai fazer é a Europa. O Danielzinho não pela idade, mas Marcos Antônio e Bobadilha, eu já trago para vocês aqui a antecipação. Serão vendidos, sim, com certeza. Não viram o ano no São Paulo. Pode virar o meio do ano. O final do ano, Marcos Antônio e Bobadilha, com dor no coração, não quero que vão, eles irão embora. Então, ter volante para substituir esses jogadores é também fundamental, sim. O Casemiro é o nome? É um nome grandioso que poderia chegar no São Paulo para fazer história e pela primeira vez, né? Porque ele não fez ainda. É ou não é?